Vamos agora para o nosso culto. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo para que o Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações, levando-nos a parecermos mais com Jesus Cristo, por meio da proclamação da Tua palavra. E antes de orar, gostaria de falar para vocês o Salmo 119, não inteiro, versículo 18. Desvende os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Palavra do Senhor, possui maravilhas. O desejo do meu coração, a ardente expectativa dele, que você possa ser edificado com a mensagem de hoje, com as maravilhas da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Deus grandioso, grande poder e misericórdia. Ó Pai, te louvamos porque o sangue de Jesus tornou possível o acesso à Tua presença. Te louvamos, ó Pai, porque um dia o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu, o Senhor estendeu a Tua graça até nós. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque a iniciativa foi Tua. Te louvamos, ó Deus, porque não há nada em nós do qual fizesse com que o Senhor estendesse a Tua graça e misericórdia para nós. Não há nada de nobre em nós, ó Deus. Mas um dia o Senhor quis se revelar a nós de maneira salvadora. Te louvamos por isso. Louvamos, ó Deus, por o Senhor ter enviado Jesus Cristo para pagar o preço do pecado, cancelar a nossa dívida. E agora, ó Deus, sermos colocados na Tua presença. Obrigado, Pai, por tamanho privilégio. Que possamos compreender, ó Deus, e contemplar aquilo que Jesus tornou possível na cruz, quando ali foi cravado, quando o Senhor abandonou por algumas horas, para que Ele pudesse receber, Jesus Cristo, a ira, o peso da Tua ira, o peso do meu pecado. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem se atentado a nós, às nossas necessidades. O Senhor tem estendido o Teu braço forte, do qual tem nos sustentado. Pedimos a Deus que o Senhor ministre aos nossos corações, através do Seu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, entender e viver e pôr em prática e fazermos diferença em nossa geração, para a honra e glória do Teu nome, por meio da proclamação da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a fazer assim. Ajuda-nos, Senhor, a termos os nossos corações e vontades voltados em como Te agradar. Obrigado pelo culto, obrigado pelo tempo de adoração. Reconhecemos que o Senhor é Deus e que Jesus Cristo é o nosso único Deus. Obrigado a Deus por esse tempo aqui juntos. E pedimos mais uma vez que o Senhor ministre em nossos corações com poder. Em nome de Jesus, meu bendito Salvador. Amém. O que acontece aos domingos à noite, aqui no quilômetro 11, a partir das 6h30 até as 7h20 mais ou menos? O que acontece? O que temos aqui? Temos um louvor. Por que você louva a Deus? Você já parou para pensar? Por que você louva a Deus? Por que você vem aqui, sai da sua casa, do conforto da sua casa, e vem aqui neste local e abre a sua voz e você louva a Deus? Fica com essa pergunta no seu coração. Eu vou te dar razões para que você possa louvar a Deus com a motivação correta. Porque o nosso Deus é o único digno de todo louvor e adoração. O Salmo 118, ele é um salmo que nos chama à adoração, que nos chama ao louvor ao nosso Deus. Não somente por quem Ele é, mas por seus atos poderosos de salvação. O Salmo 118 ele faz parte do chamado Halel egípcio, que começa com o Salmo 113 e vai até o Salmo 118. Esses salmos são lidos na Páscoa em louvor e gratidão a Deus por aquilo que Deus fez no Egito, livrando o povo de Faraó
e colocando agora, fazendo desses escravos de Faraó uma nação separada, uma nação para o Senhor. Então, na Páscoa é lido esse salmo. Nas festas judaicas, eles também são lidos ou cantados. E algo muito interessante aqui para nós. Quando Cristo fez a sua última ceia, já à sombra da cruz, provavelmente foi o último salmo que ele ouviu ou leu. Já há poucas horas de ser crucificado, há poucas horas de receber aquela pesada cruz, o peso do meu pecado, há poucas horas dele experimentar algo que jamais ser humano algum experimentou: o abandono do próprio Pai, por amor a nós. Deus não o abandonou sem propósito. Deus o fez de maneira que, quando Jesus Cristo recebeu toda a ira de Deus, Deus o abandonou, porque Ele é santo. E por algumas poucas horas, então, o meu Jesus Cristo foi desfigurado por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Isaías 52, Isaías 53 traçam como ficou o aspecto do nosso bendito Salvador. Esse salmo, então, é um salmo de ação de graças e louvor. E ele começa assim: Salmo 118. Ele fica interposto entre o menor salmo, 117, e o maior salmo, 119. Apenas uma curiosidade. E começa assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer um homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo, os que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste, e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros, a casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é nossa luz. Adornai a festa com ramos, até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Se a importância de um salmo é medido pelo número de vezes
que ele é citado no Novo Testamento, então este salmo, o Salmo 118, seria considerado o salmo mais importante de todos. Este salmo é o único salmo mais referenciado nas páginas do Novo Testamento. É o único salmo citado por todos os 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e Hebreus. Marcos, beleza. João, claro. Estou lendo Marcos. Quando Jesus chorou sobre Jerusalém e lamentou que Israel não voltasse para ele citou esse salmo. Lucas 13:35. Vamos dar uma olhada lá. Lucas 13:35. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais vivereis até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então, quando Jesus entrou em Jerusalém, depois do domingo de Ramos, a multidão gritou intencionalmente este salmo. Mateus 21:9, se você não quiser ir, você não precisa. Eu leio aqui para vocês rapidinho. Mateus 21, verso 9, diz assim: e as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galiléia. Segunda vez que Jesus chorou sobre Jerusalém, né? Ele cita este salmo em Mateus 23:19, não precisa ir lá. Quando Pedro estava no Sinédrio, e ali ele fez o seu discurso, aquele grande sermão, onde ele acusa os judeus de terem assassinado a Jesus. Ele também cita este salmo. Atos 4, versículo 11. Atos 4:11. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual se importa que sejamos salvos. Várias outras vezes este salmo foi citado ou referenciado por escritores do Novo Testamento. Efésios 2 e Hebreus, 1 Pedro 2. Claramente este é um salmo muito estratégico. O Salmo 118 ele é classificado como um salmo de ação de graças. Aquele em que o autor registra os seus agradecimentos a Deus por seus atos poderosos. O autor é desconhecido. Alguns acadêmicos atribuem este salmo ao grande rei Davi, outros a Moisés, e ainda outros acreditam que o salmo foi composto após o exílio, quando Israel volta do exílio, reconstrói os seus muros e o templo. Então, alguém compôs esse salmo, e esse salmo então é dirigido em ações de graças ao Senhor, pelo ato poderoso dele, de novamente libertar o povo do exílio, por causa da idolatria no coração deles. Israel novamente ficou cativo, porque o coração deles adoraram outros deuses. E ali foi um marco. Nunca mais Israel adorou nenhum Deus feito por mãos humanas. Porém, quando veio o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, eles não o adoraram. Então, ele escreve depois de um momento de grande crise nacional em Israel, um dia em que a nação foi cercada por muitos inimigos. O salmista já havia chamado a Deus nessa hora de aflição. Deus entregou Israel e o livrou dos perigos. Então ele começa assim:
Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Lembra que eu havia feito para vocês várias perguntas sobre louvor. Por que você deve louvar o Senhor? Qual é a razão de você vir aqui e louvar o Senhor? Agora uma outra pergunta. O louvor de um genuíno crente não é dado somente no culto público. Ações de graças é algo muito bom, mas uma vida de gratidão a Deus é muito melhor. Você pode vir ao culto e louvar e agradecer ao Senhor somente nesse momento. E eu falo para você, que miséria, se você vivesse uma vida de gratidão, não uma vida de murmuração. São duas coisas opostas. Porque a murmuração você faz contra Deus. A sua insatisfação é dirigida a Deus. A gratidão é uma explosão do coração, onde você reconhece e louva a Deus por seus atos, não importando a circunstância, não importando o que está acontecendo ao meu redor, eu louvo a Deus. Deus chama o seu povo para prestar louvor e gratidão baseado no seu caráter e atos poderosos de salvação. Então, neste salmo temos 4 chamados de Deus para o seu povo. E, em primeiro lugar, Deus nos chama a adorá-lo por seu caráter. Olha o que diz, versículos de 1 a 4. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmista, então, está nos dando motivo para adorarmos e louvarmos ao Senhor. E o motivo é esse: o caráter de Deus. Porque Ele é bom. Deus deve ser louvado porque Ele é bom. Porque Ele é Deus. E se os homens e as mulheres não louvam a Deus, essa é a essência do pecado. O pecado se preocupa com o louvor de si mesmo. O pecado se preocupa em promover a sua própria glória. Não foi assim com Satanás? Por que Satanás caiu? Ele queria ser maior que Deus. Ele queria que a sua glória fosse maior que a glória de Deus. E este foi o engodo para Adão e Eva caírem. Quando a serpente dialoga com Eva, ele usa os mesmos argumentos. Você vai se tornar, ou você vai ser igual como Deus. Não é que você vai morrer, mas você vai ser conhecedora do bem e do mal. Deus não quer alguém competindo com Ele. Então você pode comer. Você vai se tornar como Deus. E aí Eva comeu, deu para o seu banana, seu marido, do banana de Adão, comeu também. Em suma, Adão escolheu acreditar em Satanás do que acreditar em Deus. Adão deliberadamente escolheu acreditar em Satanás do que acreditar em Deus. Não atribuir a Deus a glória devida a seu nome, a sua majestade, a sua santidade, a sua sabedoria. Isso é um problema. Eu e você deixamos de louvar o Senhor, de render-lhe graças. Como devemos? Porque não precedemos da sua bondade. Nós deixamos de louvar o Senhor porque não estamos atentos à sua bondade. Agora, a bondade de Deus, meus irmãos, ela não se manifesta em circunstâncias favoráveis somente. Não vincule essas coisas. Quando Jó foi acometido de todas aquelas tragédias, ele estava na sua casa, chega um homem e fala: os seus bois estavam pastando, e veio uma turma lá e os tomou e matou a espada, os bois e os seus servos. Mal chega esse camarada de dar notícia, chega outro e fala: o seguinte, as suas ovelhas estavam pastando e elas foram queimadas de fogo, enxofre. Mal fala
esse segundo chega o terceiro, dizendo que os camelos dele haviam sido mortos. Mal chega, fala esse camarada, chega no quarto, dizendo: seus filhos estavam na casa do seu filho primogênito, tomando vinho. Naquela época o povo enchia a cara também, viu? Tomava lá um sangue de boi, nosso rio. E deu um vento, e o que aconteceu com a casa? Ela caiu, e Jó perdeu todos os seus filhos. Tudo aquilo em poucos minutos. Qual foi a reação de Jó? Jó rasgou suas vestes, rapou sua cabeça e adorou o Senhor. Sabe qual é o nosso problema, meus irmãos? Nosso problema é que passamos muito tempo adorando o nosso problema, contemplando o nosso problema, ao invés de contemplar aquilo que Cristo fez por nós. Nosso problema começa a governar a nossa mente. Já começa porque você não consegue dormir bem. E isso não é um problema da nossa era. É um problema de todas as eras. Então ele não dorme bem porque o problema está na mente dele, controla a mente dele. Ele acorda, parece que ele foi atropelado por um caminhão. E ele vai para o trabalho e a mente dele está onde? Contemplando esse problema. Ele passa o dia todo no trabalho e a mente dele não consegue desligar. Quando ele chega em casa, toma o seu banho, come o seu arroz com feijão, aqueles que são adeptos da janta, outros tomam o seu café, e ele vai se deitar, a sua mente está presa, governada e dominada por seu problema, o seu desemprego. Então você fica perguntando para Deus: como Deus pode ser bom se Ele tira a fonte do meu sustento? Como Deus pode ser bom se eu não consigo arrumar um emprego? Como Deus pode ser bom se tem visto todo o meu esforço em criar meus filhos? Então eu te dou uma resposta. Deus, na sua bondade e na sua misericórdia, Ele lhe tira o seu emprego para que você possa ter um tempo a mais com Ele. É Deus te chamando para um relacionamento, algo que você não fazia provavelmente muito tempo. Então são oportunidades que Deus te dá de você se aproximar dEle, de você conhecer a Deus de uma maneira diferente, de você contemplar o Senhor. Deus vai te mostrar que há algo muito mais sublime do que gastar a sua vida, os seus esforços no seu trabalho. E se você pensa assim, meu irmão, que o trabalho é a coisa mais importante da vida, eu tenho uma notícia para te dar. Isso é muito triste para você. Porque o seu trabalho, o dia que eles quiserem te mandar embora, você vai ser mandado. Isso foi uma das questões que me visitaram quando eu saí daqui. Que aqueles que me conhecem de perto sabiam do meu envolvimento no trabalho. Deus é bom. E na sua bondade, Ele tira o seu emprego. Deus é bom. E na sua bondade, Ele não te dá outro emprego até que você o experimente de uma maneira diferente. Até que você passe a se relacionar com Ele, entendendo que Ele é o sentido da vida e não o seu trabalho. Deus é bom. E porque Ele é bom, nós louvamos ao Senhor. E a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, não há fim à infinita misericórdia de Deus que Ele derrama sobre o seu povo. Significa que, embora não o louvemos como deveríamos fazê-lo, Ele não deixa de prestar atenção a nós. Ele não nos abandona. Ele não vira as costas para nós. Deus, em sua misericórdia, não nos abandona, meus irmãos.
mesmo nós, seres humanos, pecadores, o qual não estamos dando glória e louvor devido ao nome dele, em sua misericórdia, Deus continua atento a nós. Ele continua nos amando. Ele continua estendendo a sua graça e bondade sobre nós. Se você ler o Antigo Testamento e as histórias de Israel, você vai perceber quantas vezes Israel voltou as costas para Deus, adorando outros deuses, fazendo alianças com outras nações, a fim de conseguir segurança, a fim de estabelecer uma ligação do qual aquela nação não vai me invadir, então deixa que eu lido com meus próprios problemas. O homem é expert nisso. Quer dizer que Deus, em sua misericórdia, meus irmãos, Ele não nos dá aquilo que merecemos. Tito traz uma descrição muito precisa de como nós éramos. Odiosos, odiando-nos uns aos outros, escravos de toda sorte, de pecado e paixões, mas Deus decidiu estender a sua graça e misericórdia sobre nós. O que merecíamos era a condenação eterna, mas em sua misericórdia Ele não nos dá aquilo que merecemos. Essa é a misericórdia dele. A misericórdia dele se revela todo dia pelo fato de não sermos mortos, o fato de estarmos vivos, nosso coração continua batendo, nossos pulmões se enchendo de ar, porque mais uma vez a misericórdia do Senhor se renovou no nosso coração. Agora, quem deve adorar esse grande Deus? Israel. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. É o povo escolhido. O povo escolhido deve render louvor e graças ao Senhor. Diga, pois, a casa de Arão. A casa de Arão eram aqueles que ministravam no templo. Nós que ministramos o culto, o louvor, você que serve a Deus em algum ministério, você deve louvar o Senhor. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos aqui incluídos, nós os gentios, nós que tememos o Senhor. Qual é o seu dever? Louvar o Senhor. Segundo lugar, Deus nos chama a confiar nele em momentos de crise. Quando que Deus nos chama? Olha o versículo 5. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Quando você está experimentando tribulação, a quem você recorre? Aqui o salmista está dizendo que ele invocou o Senhor. E tribulação, a palavra aqui no hebraico quer dizer estar em um lugar apertado, espremido. Isso te é familiar? Quando você experimenta tribulação, não é essa sensação que você sente? De ter um fardo sobre você, você não consegue se desvencilhar daquele peso, daquilo que te amarra? Então o salmista está dizendo: quando eu estava em tribulação, completamente apertado, uma coisa ele fez, uma coisa você deve fazer: invocar o Senhor. E o que o Senhor fez? Qual foi a resposta dele? Ele me ouviu e me deu força. Meus irmãos, não há uma pessoa que quando invocar o nome do Senhor, Deus não responda a ele, porque em sua misericórdia ele faz isso. Aquele homem passando por dificuldades, não sabemos quais eram, uma coisa ele fez: ele invocou o Senhor. E porque nós cremos em um Deus vivo, em um Deus que age, Deus ouviu e deu folga. Então folga se contrapõe à tribulação. Ele foi colocado em um lugar espaçoso, em um lugar largo.
Ele prossegue: o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Quem teme a Deus não teme nada. Quem teme a Deus não teme nada. Lembra-se do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Sabe o que você precisa? É da presença do Senhor. Quando Deus se faz presente na sua vida, não tem o que ter. Isso não quer dizer que você vai entrar na favela e o cara vai te apontar a arma e você pode puxar o gatilho que o anjo do Senhor segura a palha. Não é isso. Isso é tentar o Senhor. Mas é uma vida vivida na presença do Senhor. Alguém que vive debaixo da presença do Senhor, que se relaciona com Ele, que gasta o seu tempo com Ele, que o busca de coração sincero, essa pessoa não teme nada, porque ele conhece o poder do seu Deus. E sabe que o seu Deus é suficientemente capaz de livrá-lo de toda e qualquer situação. Ele sabe que na presença de Deus o homem é limitado. Por isso ele diz: que me poderá fazer o homem? No versículo 7, o Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo dos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Deus nos chama a confiar nele em momentos de crise, porque esse salmista descobriu que é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Jeremias diz que maldito o homem que confia no outro homem. Irmãos, como que você pode confiar em alguém do qual é um ser humano caído, do qual o pecado habita e governa essa mente e esse coração? E desse lado você tem um Deus que não falha, um Deus que não é incompetente na sua forma de agir conosco. Então o salmista está dizendo, na experiência que eu vivi, a melhor coisa é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Ele havia experimentado situações onde o homem havia falhado com ele, mas ele também descobriu algo: Deus não falha. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Sabe o que ele está dizendo? Os príncipes são aquelas pessoas que possuem certa autoridade, certo governo, certa proeminência, certa autoridade, né? Essas pessoas normalmente são pessoas arrogantes, jactanciosas. Novamente, vamos fazer essa pergunta: como você pode depositar a sua confiança em alguém que é orgulhoso, arrogante? Não confie em pessoas que podem trazer um benefício para você. Para aqueles que estão desempregados, o que é comum nessa situação? Eu conheço um camarada que trabalha no RH de tal empresa. O cara é gerente, meu. E eu fiquei sabendo, se o currículo cair na mão dele, daqui a 5 minutos ele te chama no zap para fazer uma entrevista. E o que você faz? Quando a pessoa confia no homem, ele se lança, ele pega o seu currículo, coloca na mão dessa pessoa e nada acontece. Meu irmão, é irracional não confiar no Senhor. Saiba que esse tempo que você está disponível para o mercado, ele só vai acabar quando Deus for glorificado na sua vida por meio desse sofrimento, dessa angústia. Quando você chegar na situação onde você aprendeu mais o Senhor Jesus Cristo, quando você chegar na situação de entender que Jesus Cristo é o teu único refúgio, que é a tua única segurança, que é inútil confiar no mundo,
E ele prossegue: todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo e espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Ele está agora num cenário onde ele é completamente cercado. E ele compara o ataque violento que ele sofre com uma abelha selvagem. É assim que uma abelha selvagem se comporta. O ataque dela é um ataque feroz. Porém, como foi a forma que ele foi liberto? Como fogo e espinhos. O espinheiro é algo muito fácil de pegar fogo. Tão forte foi o ataque, tão rápido foi o livramento do Senhor. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é minha força e o meu cântico, porque Ele me fez. Aqui está o coração do salmista. Ele experimentou situações difíceis, experimentou nações contra ele, ele experimentou hostilidade. Mas o que ele fez? Ele encontrou no Senhor a fonte da sua solução. Ele encontrou no Senhor força para enfrentar aquela situação. Ele encontrou no Senhor motivo de cântico, porque o Senhor o havia salvado de todas essas coisas. Em terceiro lugar, dos versículos 15 ao 21, Deus nos chama a celebrá-lo pelas vitórias em seu nome. Meus irmãos, se vocês notarem, quase todos os versículos citam o nome do Senhor. São 29 versículos, dos quais 28 citam Jeová, e 3 deles Adonai. A vitória, quando Israel conseguia, ela não era vindo da força do seu braço, não era uma estratégia que ela usava que a nação conseguia a vitória. A nação conseguia a vitória, porque Deus graciosamente entregava essa vitória a Israel. Por isso Israel era uma nação que os outros povos temiam. Quando Davi assume o seu reinado, os filisteus ficam sabendo que ele agora é o rei de Israel. Rapidinho eles marcaram uma batalha. Só que Davi faz algo. Davi não confiava na sua própria habilidade. Davi havia matado vários filisteus, inclusive o maior deles, Golias. Talvez aí um homem com mais de 3 metros de altura. Um camarada todo vestido e preparado para a guerra. E um simples pastor de ovelha, zeloso pelo nome do Senhor, derrubou aquele homem. Davi não confiava em sua habilidade. Então ele vai para o Senhor e pergunta para o Senhor se ele podia ir adiante naquela hora. Deus então responde para ele e fala: pode ir, porque eu vou entregar a vitória a você. Deus nos chama a celebrá-lo pelas vitórias em seu nome. Meus irmãos, é loucura você abraçar uma vitória e dizer que você conseguiu aquilo, que foi mérito do seu esforço, do seu trabalho. Isso não se faz. As vitórias são do Senhor, e na graça e bondade e misericórdia dele, Ele entrega graciosamente para nós. Dos versículos 15 ao 21. Nas tendas do justo, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor celebra. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. A vitória é o Senhor quem dá. Aqui ele está dizendo que ele experimentou algo que foi à beira da morte, mas o Senhor o manteve vivo. E qual foi o propósito disso?
Ele agora é uma testemunha daquilo que o Senhor faz na vida dele. Meus irmãos, nós éramos mortos. Não havia vida em nós. Mas Deus, por meio de Jesus Cristo, nos concedeu vida pela morte de Jesus. E agora você pode testemunhar que Jesus Cristo sentiu por ele. Esse homem havia experimentado algo também. E ele havia compreendido que a razão dele estar vivo agora é para ele testemunhar de quem é Deus. De que Deus o havia salvado. De que Deus é o único que merece toda a nossa confiança. Em quarto lugar, Deus nos chama a gratidão por sua obra redentora em Cristo Jesus. Versículos de 22 a 29. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Israel havia rejeitado Jesus Cristo. E a pedra que eles haviam rejeitado se tornou a pedra angular. A pedra angular, nas construções antigas, ela era uma pedra fundamental. A primeira pedra a ser assentada na esquina de um edifício, formando um ângulo reto entre essas duas paredes. Ela servia para dar sustentação a toda a edificação. O que o salmista está dizendo é que essa pedra é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, é aquele que foi colocado como pedra angular. E Deus foi construindo esse edifício, que é a igreja, em cima de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa pedra angular. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremos-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. O Senhor concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és meu Deus, rende-te graças, Tu és o meu Deus. Quero exaltar-te. Rende graças ao Senhor, porque Ele é Deus. Agora eu gostaria de que você trocasse os seus óculos. Que você enxergasse agora esse salmo do ponto de vista de Cristo. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor. Meus irmãos, aquilo que alguns de vocês têm passado, talvez a sua aflição por um emprego, a sua aflição por uma cura, a sua aflição por uma situação na sua casa que você está vivendo, não é motivo maior para você viver uma vida miserável. Eu não estou aqui querendo minimizar o seu sofrimento, mas o que eu estou dizendo para você é que você pode contemplar algo muito maior. A sua alma estava no inferno, mas Deus em Cristo Jesus, por obra redentora dele, resolveu tirar você do império das trevas e colocar no reino da sua maravilhosa luz. Amém. Sabe o que você deve fazer? Contemple a sua salvação. Porque isso, meus irmãos, é algo que doença não pode tocar. Isso é algo que empresas não podem tocar. Isso é algo que nem mesmo Satanás pode tirar. Quando você estiver enfrentando um problema, olhe para ele e enxergue também que Jesus Cristo fez algo muito maior para você. Contemple a salvação que Jesus te deu. Sem dúvida, isso vai trazer para você um consolo maior que você já experimentou. Eu posso dizer isso porque isso foi o maior consolo que eu tive no momento mais difícil da minha vida. Você já conhece parte dessa história. E o primeiro consolo que Deus me deu, quando eu estava aflito, num lugar apertado, sem perspectiva, sem esperança, Ele me falou:
forte no meu coração. Fábio, aquilo que a sua filha clama é passageiro. Mas a salvação que eu tornei possível por meio de Cristo Jesus, meu filho, essa é a eterna. Não tem promessa. Qualquer coisa que você experimente aqui nesta terra, minha gente, ela é passageira. Mas aquilo que Jesus Cristo fez no nosso lugar, recebendo a ira de Deus, e agora, por meio da sua ressurreição, temos possibilidade, a presença de Deus, isso é eterno. Contemple a salvação que Cristo te deu. Olhe agora na perspectiva do sofrimento de Cristo. Lembra-se que Jesus estava na última ceia, ele ouviu esse Salmo 118, agora ele sai. Ele vai para o Getsemane orar. A Bíblia diz que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Sim, o meu bendito Salvador experimentou isso também. Experimentou uma dor intensa. Não pelo fato de que os homens iriam bater nele, não pelo fato de que a sua carne seria dilacerada, não pelo fato de que ele seria humilhado e envergonhado, mas o que assombrava o meu Jesus era o peso do meu pecado. O que causava espanto nele era o fato do próprio Pai ter te abandonado, mesmo que fosse por algumas horas. Jesus Cristo sofreu essa tribulação. E o que ele fez no Getsemane? Ele orou. Você está passando por tribulação? Olha só. Invoca o nome do Senhor. Essa é uma das grandes instruções que Cristo nos deixa em momentos de aflição. Ele orou. Ele buscou a presença do Pai. Diz o texto que um anjo confortava Jesus Cristo no peito. Ele entendeu que antes da cruz o Senhor ainda estava com ele, por isso ele não precisava temer. Que a melhor coisa para ele era buscar o refúgio no Senhor, do que confiar no homem, do que confiar em autoridades. Todas as nações cercaram. Jesus Cristo ali estava cercado de judeus. Quando ele estava a caminho da cruz, na Via Dolorosa, ele foi cercado por soldados romanos. E naquela época, naquele momento, era o maior império. Ali, Roma tipificava todas as nações. Jesus Cristo foi cercado por todas as nações. Ele foi violentamente agredido. Porém, como abelhas ele cercava. Porém, como fogo e espinhos por queimado. Quando ele foi cravado naquela cruz, ele pisou a cabeça da cobra, nos libertou do poder do pecado. Quando ele disse, está consumado. Ali ele declarou a nossa vitória por meio do seu sangue derramado. Amém. Romanos 8, nós cantamos aqui. Somos mais do que vencedores. Nada pode separar-nos do amor de Deus. Nada. Não é espada, não é fogo, nudez, escassez. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos comigo para Colossenses 2. Versículo 13, Colossenses 2, 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual
o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo nos comprou. Não mais pertencemos a Satanás. Não mais fomos oprimidos pelo pecado. Não mais servindo a Satanás, mas a um Deus cheio de graça e misericórdia. Um Deus bondoso. Isso que Jesus tornou possível na cruz. E o salmo segue: empurraram-me violentamente para me fazer cair. Porém o Senhor não. Cristo foi empurrado. Cristo foi maltratado. Mas ele entendia que o Senhor era a força dele e o motivo do cântico dele. E ele havia de dar a salvação por meio do seu sacrifício. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Jesus Cristo iria ressuscitar. E ao terceiro dia ressuscitou. E através da sua nova vida, fomos selados para sempre, perdoados, nossa dívida cancelada. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Tu és o meu Deus, quem de ti é graças. O louvor, então, meus irmãos, sabe o que ele significa? Ele transcende circunstâncias favoráveis. O louvor é uma resposta do homem para Deus e está baseado na revelação do próprio Deus de seus atos poderosos. O nosso louvor ao Senhor é uma resposta que damos ao Senhor por quem Ele é, por seu modo de agir graciosamente sobre nós. O meu louvor não é resultado de que as coisas me convêm. O meu louvor não é resultado de ter dinheiro no bolso e o sol está brilhando. O meu louvor é resultado de olhar para a cruz e ver que ali todos os meus temores foram crucificados, todos os meus medos. O meu pecado foi ali vencido por meio do sangue de Jesus. E agora temos a oportunidade, o grande privilégio de entrarmos na presença de Deus, pecadores e miseráveis, na presença de um Deus Santo, reconciliados por meio do sangue de Jesus. O Salmo 118 apresenta não situações que nos animam a enfrentar as adversidades da vida. Mais do que isso, algo mais glorioso e mais elevado. O Salmo 118 mostra o sofrimento de Jesus. Mostra toda a sua dor, toda a sua angústia. Mostra também que Deus, o seu Pai, é a fonte de todo consolo. Que Deus é a fonte de todo o meu sustento e do seu sustento. O Salmo 118 me dá esperança, porque ele destruiu todas as nações. Rapidinho. Como abelhas, ele foi cercado, foi atacado violentamente. Porém, como fogo e espinheiro, eles foram destruídos. O Salmo 118 nos apresenta um Salvador que é digno de nosso louvor, honra e gratidão. O Salmo 118 me enche de esperança quando eu olho para a cruz e vejo que eu tenho um Jesus Cristo que experimentou a dor, que experimentou a tentação, que experimentou as coisas, as maiores hostilidades aqui na terra, porém sem pecado. Isso me dá esperança, porque Ele se compadece de mim, Ele se compadece de nós, porque Ele conhece-nos. O Salmo 118, então, é um grande convite para louvar o Senhor, por quem Ele é, por aquilo que Ele tornou possível por meio do seu sofrimento. O Salmo 118 te convida, te chama a louvar o Senhor pela vitória que Ele conquistou na cruz. O Salmo 118 te convida, te chama a confiar num Deus que não falha.
independente das circunstâncias. Amém? O Salmo 118 nos chama a gratidão pela obra redentora de Cristo Jesus. Dá-se início, então, ao nosso mês de gratidão. Meus irmãos, louva o Senhor. Louva o Senhor, não porque as coisas te vão bem. Louva o Senhor por aquilo que Ele fez, por meio de seu Filho Jesus Cristo na cruz. Não viva uma vida contemplando o seu problema. Não viva uma vida gastando tempo olhando para o seu problema. Quando você fizer isso, lembre-se, todo o seu problema já foi vencido e foi sepultado na cruz. Então Jesus Cristo nos chama, Ele nos convida a viver uma vida que louve Ele por aquilo que Ele fez e por quem Ele é. Amém? Abaixe a mão. Senhor Deus, te agradecemos pelo Salmo 118, por um Salmo, Deus, que nos chama a louvar os seus grandes atos de salvação. Um Salmo, Deus, que nos chama a confiar em Deus que não falha, um Deus que não é incompetente em guardar os seus filhos, em socorrer os seus filhos. Um Salmo que mostra o grande sofrimento do nosso bendito Salvador por amor a nós. Te agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que ela possa nos trazer a confrontação, que possa nos apontar a vida correta que o Senhor quer que vivamos e que te agrade, e que possamos sair daqui, ó Deus, encorajados e desafiados a vivermos essa vida que o Senhor planejou para nós, de louvar o Senhor, não importa as circunstâncias, de adorar o Senhor em toda e qualquer circunstância. Muito obrigado a Deus por esse tempo que tivemos aqui, que o Senhor nos guarde de volta para a nossa casa de segurança. É o que queremos, é o que pedimos em teu nome. Amém.